Mundo marcial verdadeiro. Capítulo 711. Leis andam de mãos dadas com palavras. O totem externo da fera antiga tinha 2 asas nas costas e parecia um tigre. Ele se enfureceu no céu, seus olhos pareciam 2 raios divinos que dispararam direto para o vazio. Os guerreiros da raça do deserto presentes sentiram um frenesi quando o olhar do tigre pousou sobre eles. O totem do tigre tinha uma aura extremamente forte, e quando abriu suas asas, elas cobriram todo o céu acima do salão de reuniões. Totem externo de um especialista em ascensão celestial humana, Yi Yun o reconheceu imediatamente. Guerreiros humanos que alcançaram o nível de ascensão celestial podem combinar seus totens externos com seus corpos e também convocá-los. Quando o totem externo foi totalmente revelado, ele empurrou a aura do rei empírico humano ao máximo. Esta situação geralmente ocorria durante o combate. E na sala de conferências na frente deles, as raças humana e deserto estavam apenas negociando. Embora tivessem diferenças de opinião para lutar ou fugir, Yi Yun não achava que as 2 raças iniciariam uma luta, independentemente do motivo. Eles sofrerão grandes perdas antes da chegada do deus demônio de armadura negra, se isso acontecer. No entanto, quando o totem externo foi convocado, isso significava que as negociações na sala de conferências foram extremamente intensos. Rugido, rugido, rugido. Naquele momento, ao longe nas montanhas estendidas, um rugido estrondoso trovejou. Os antigos espíritos verdadeiros escondidos lá rugiram ensurdecedoramente. 7 sombras gigantes do tamanho de uma montanha aparecem. Eles se levantaram ameaçadoramente. Entre eles estavam a Piton gigante, a tartaruga divina e o dragão musical. Uma aura aterrorizante dispersou a névoa. Comparada aos totens externos de especialistas humanos no nível de ascensão celestial, essa aura era extremamente poderosa. Um confronto desse nível era algo que a maioria dos guerreiros nunca tinha visto em suas vidas. Até o senhor da cidade divina de Tai foi atingido por esta cena. Yi Yun, você realmente quer entrar agora? Ansiosamente disse o cientista em azul, olhando para o totem do tigre no céu. Os poderes dos especialistas em nível de ascensão celestial do mundo Tian Yuan eram realmente intimidantes. De acordo com o cientista em vestes azuis, a sala de conferências provavelmente estava à beira de uma divisão. A raça do deserto e os escalões superiores da raça humana compararam suas forças e competiram entre si. Em uma situação tão tensa, não era apropriado que seu grupo fosse até lá. No entanto, Yi Yun já havia dado um passo e entrado no Santo dos Santos da sala de conferências sem dizer uma palavra. Segurando o símbolo da Rainha do Deserto, Yi Yun não encontrou resistência. Atrás de Yi Yun, Jianji e Kang Yan estremeceram. Medo, esta situação excedeu suas premissas iniciais. Eles, guerreiros no nível da descoberta de Yuan, sem um passado especial, não eram nada comparados às 2 forças mais poderosas das raças humana e do deserto. Yi Yun, sem rebater um olho, continuou a andar para frente. Seu corpo assumiu uma postura indescritível, parecia que a cena diante dele não tinha significado. Tal Yi Yun fez Kang Yan hesitar por um momento. Apenas alguns segundos atrás, a sensação que Yi Yun estava dando a Kang Yan era simples e amigável. Não era muito diferente do que era há mais de 10 anos. Parecia que ele ainda era o mais jovem verde que chegou pela primeira vez na cidade divina de Tai. Mas agora Yi Yun, que correu para a sala de conferências, pareceu mudar de repente. Esta atitude e confiança foram um golpe chocante além de qualquer descrição. Atrás de Yi Yun, Yang Qingjun olhava para suas costas sem saber o que pensar. Ela pensou que este jovem era cheio de mistérios. Que tipo de pessoa ele era? O corredor para a sala de conferências não era longo. O escritório interno estava se aproximando, enquanto Kang Yan e Jian Ji sentiam um tremendo fluxo de energia do lado de fora da porta.
Se seus níveis de cultivo estivessem muito fracos, abrindo a porta repentinamente, liberando energia, eles seriam feridos. E naquele momento, Yi-Yun descuidadamente agarrou a maçaneta da porta. Usgeak. A porta abriu ruidosamente. A terrível pressão disparou para fora, e o cabelo e as roupas de Yi-Yun tremeram devido à aura, mas ele se manteve firme no lugar, sem se mover um único milímetro. Havia dois lados opostos dentro do corredor. De um lado estavam as lendárias figuras da raça humana e o casal do santuário, e do outro lado estavam a rainha do deserto e o pastor anteriores. Essas pessoas olharam para Yi-Yun com parece aquela vontade contida e a poderosa energia espiritual dos reis empíricos. A energia espiritual dos reis empíricos foi suficiente para fazer com que as espécies antigas fugissem de medo. Quanto a Yi-Yun, ele enfrentou essa atitude com calma. Mas atrás de Yi-Yun, Kang Yan e os outros ficaram pálidos. Para os guerreiros do Descoberta Yuan, a pressão dos olhares de tantos reis empíricos era óbvia. Antes que pudessem pensar com cuidado, várias vozes soaram da mesa redonda no centro do salão. Yi-Yun. Yun-Er. Personalidades lendárias de humano, as raças foram surpreendidas pela aparição repentina de Yi-Yun. Em relação ao acampamento da raça do deserto, Jiang Xiaorou ficou agradavelmente surpreso e preocupado depois de ver Yi-Yun. Suas expressões faciais não passaram despercebidas por Zhang Yan e os outros, eles ficaram instantaneamente pasmos. A aparência de Yi-Yun causou tal reação nos membros mais importantes das raças humana e deserto. Yi-Yun escaneou todos os especialistas humanos presentes. O homem que invocou o totem externo era um velho vestido de preto. Yi-Yun já teve uma impressão dele. Mais cedo, na Montanha da Grande Espada, quando o consórcio de anciões Tian Yuan convidou Yi-Yun, este velho também estava presente. Naquele momento, um velho vestido de preto estava flutuando no ar. Energia emanava de seu corpo e seu cabelo estava queimando. Se não fosse pela proteção da sala de reuniões, as paredes e a cúpula da sala de reuniões teriam sido destruídas pela energia do velho. Yi-Yun olhou para o velho em preto, que olhou para Yi-Yun. Contra Yi-Yun, o velho de preto tornou-se fraco. Mais cedo na montanha Greatsword, ele observou o terrível poder de luta de Yi-Yun. Mesmo uma pessoa tão forte como o fundador Shen Tu não poderia resistir a Yi-Yun. Mesmo o Senhor da Noite, o especialista mais forte do mundo Tian Yuan, não pôde mostrar seu caráter na frente de Yi-Yun. Mesmo o Senhor da Noite não teve sorte com Yi-Yun, ele só podia deixá-lo fazer o que quisesse. Não apenas o Senhor da Noite, mas o fundador Shen Tu era mais forte do que o velho de preto. Ele absolutamente não era o rival de Yi-Yun. Além disso, Lin Xintong estava ao lado de Yi-Yun e ela não era necessariamente mais fraca do que Yi-Yun. Olhando Yi-Yun nos olhos, o velho de preto sentiu medo. Por alguma razão, parecia uma supressão que vinha da diferença na ordem natural da vida. O olhar de Yi-Yun era como um buraco negro profundo, parecia que sua alma poderia ser sugada para lá, além de sua compreensão. Esse monstro ganhou força rapidamente. Ninguém consegue reunir coragem para enfrentá-lo. Qual é o problema? Podemos sentar e conversar? Yi-Yun disse essa frase com facilidade, e essa frase estava repleta de leis místicas. As leis andam de mãos dadas com as palavras. Uma frase simples que parecia o sino da manhã chegou aos ouvidos do velho de preto. Com um estremecimento, toda a sua aura se dissolveu com apenas uma frase de Yi-Yun. Sua energia se espalhou em todas as direções e se dissipou rapidamente. E o totem externo da besta antiga, que mostrou suas presas, também começou a encolher rapidamente como uma bola murcha. O totem externo era espiritual. Contra Yi-Yun, a besta antiga também perdeu sua posição formidável. Ele rapidamente voltou ao corpo do velho de preto e desapareceu. A expressão no rosto do velho de preto era nojenta. A posição forte que ocupava foi destruída com uma simples frase de Yi-Yun.
Quando olhou para Yi Yun para dizer algo, ele não reuniu confiança para fazê-lo. Este jovem era muito assustador, tanto que nem conseguia olhar para ele. Em que leis ele entendeu, porque ele tem um poder tão incompreensível. Yi Yun não olhou mais para o velho de preto, mas olhou para o casal do santuário. Ele disse com um sorriso: "Qual é o assunto da discussão, porque é tão intenso?" Ele caminhou calmamente até a mesa de negociações. Havia um lugar vago que o velho de preto desocupou para demonstrar sua força, flutuando no ar. E agora Yi Yun imponentemente sentou-se à mesa, ocupando este lugar. O velho de preto estava completamente atordoado. Ele era o rei empírico. Já que ele alcançou o nível de ascensão celestial, não importa qual fosse a ocasião ou onde ele estava, ele não tinha razão para se levantar, mas agora seu lugar foi ocupado por Yi Yun e agora ele só tinha que se levantar. Foi uma grande confusão, mas ele tinha escolha. Por mais corajoso que fosse, ele não se atreveu a afastar Yi Yun. Quando Yi Yun perguntou, o casal do santuário só conseguiu sorrir, enquanto o lorde da ilha chamado Yin disse: "Só uma pequena discussão, não há nada de intenso nele." Depois de sua resposta, o clima da plateia mudou. Depois da aparição de Yi Yun, algumas palavras simples levaram a uma situação tensa que quase atingiu o ponto sem volta. A aura imponente que emanava do rei empírico desapareceu. A torrente de Yuan Qi, que rugia furiosamente, quase rompendo a sala de conferências, desapareceu. O ambiente tornou-se tranquilo e natural. Seja a raça humana ou a raça do deserto, todos eles mostraram moderação. Yi Yun sentou-se a uma mesa redonda como se fosse se tornar o centro da sala de reuniões. Todos, fossem eles os líderes da raça humana, um casal do santuário ou a rainha do deserto anterior, todos olharam para Yi Yun, esperando por suas palavras. E naquele momento, Kang Yan, Jian Ji, o estudioso de azul, e Yang Qinjun ainda estavam parados na entrada da sala de conferências. Todos os quatro tinham expressões faciais como se vissem Deus em plena luz do dia. Eles estavam em choque completo. O que aconteceu? Yi Yun ainda não tinha 30 anos. Não importa em qual facção ele foi colocado, ele era considerado um membro da geração mais jovem. Saindo do reino divino Tai, se ele tivesse poder de primeira classe no mundo de Tian Yuan e ascendesse entre a geração mais jovem, tornando-se o homem número 1 entre a geração mais jovem, já seria um milagre. Mas agora ele realmente conseguiu dissipar a aura do rei empírico humano com uma frase, e ele estava em pé de igualdade com o par do santuário. E havia até mesmo uma sugestão de respeito por Yi Yun do casal no santuário. Isso excedeu em muito a compreensão de Kang Yan e dos outros. Kang Yan havia dito anteriormente que toda vez que via Yi Yun, seu retorno mostrava sua força e o surpreendia agradavelmente. Eles não se viam há mais de 10 anos, mesmo que a força de Yi Yun tivesse melhorado incrivelmente. Kang Yan estava fisicamente pronto e ele não ficaria muito surpreso. Mas agora Yi Yun estava igual às figuras mais importantes do mundo de Tian Yuan, com um casal do santuário. Uma simples frase encerrou o clima tenso na sala de conferências. Kang Yan disse que não ficaria surpreso, mas agora estava tão surpreso que pensou que era um sonho. Yi Yun, que tipo de pessoa ele é? Capítulo 712. Confusão. Depois que Yi Yun ocupou seu lugar, o velho de preto se ergueu como uma coluna. Sua expressão era extremamente nojenta. Mais cedo, Yi Yun disse a ele: "Qual é o problema? Podemos sentar e discutir." No entanto, depois que Yi Yun disse isso, o velho de preto nem mesmo teve um lugar para sentar. Havia tantas pessoas na sala, além dos reis empíricos no centro, eles estavam cercados por guerreiros do nível descoberta Yuan. Todos olharam para o velho de preto, constrangendo-o. Naquele momento, a rainha do deserto anterior acenou com a mão, gesticulando para o guarda da raça do deserto trazer uma cadeira e colocá-la ao lado para Yi Yun. Vendo a cadeira ser trazida, o rosto do velho de preto relaxou. Com um sorriso frio, ele estava prestes a se sentar.
mas para sua surpresa, Yi Yun pressionou suavemente o apoio de braço, chamando Lin Xintong. Xintong, venha sentar-se. O velho de preto ficou surpreso. Sua perna, com a qual ele acabara de dar um passo, congelou. Ele observou Lin Xintong subir lentamente em seu vestido branco. No corredor escuro, ela parecia uma fada na noite. Naquele momento, o velho de preto estava muito mais perto da cadeira. Ele apenas teve que dar 2 passos para chegar à cadeira mais rápido do que Lin Xintong, mas ele não teve coragem. Não que o velho de preto tivesse medo de que Yi Yun fizesse alguma coisa com ele. Nessas circunstâncias, ele poderia ignorar a aura que vinha de Yi Yun para suprimir os outros. A luta não poderia começar aqui. A verdadeira razão pela qual o velho de preto não conseguiu reunir o coragem foi conectada a Lin Xintong, que se aproximou lentamente. Cada passo que Lin Xintong dava formava padrões de runas nomológicos sob seus pés. A força dela era incompreensível. Ela normalmente ficava quieta e seguia Yi Yun na maior parte do tempo. Ela raramente fazia um movimento e nunca mostrava sua destreza. O velho de preto sabia muito bem que não era rival de Lin Xintong. Força era reverenciada no mundo dos guerreiros. Nessas circunstâncias, apenas Lin Xintong poderia obter a segunda cadeira. Como ele poderia reunir coragem para competir com Lin Xintong? Sem força, se ele cerrasse os dentes e lutasse com Lin Xintong por um assento, até mesmo a raça humana pensaria que ele era inutilizável. Portanto, ele só poderia assistir impotente enquanto Lin Xintong se sentava ao lado de Yi Yun. O rosto do velho de preto escureceu. Naquele momento, Kang Yan e os outros, que estavam todos por perto, estavam assistindo, finalmente descobriu uma coisa. Foi completamente inimaginável e incrível. Era o status extraordinário de Yi Yun e Lin Xintong. Até mesmo sua força, por algum motivo, atingiu o pico dos padrões mundiais Tianyuan. Yi Yun e Lin Xintong não apenas já receberam os títulos de reis empíreos, mas também eram os melhores entre os reis empíricos. Diante desses dois, o velho de preto nem se atrevia a chamar muita atenção para si. Assim que o velho de preto se sentiu extremamente envergonhado, a rainha do deserto anterior ordenou que um soldado da raça do deserto trouxesse lentamente uma segunda cadeira. Esta cadeira foi colocada no canto da mesa. Tigre místico imortal, você não se importa em sentar aí, certo? A anterior rainha do deserto disse indiferente. Um sorriso preguiçoso e zombeteiro congelou em seu rosto. Mystic Tiger é o título do velho de preto. Ele foi obtido em conexão com seu totem externo. A rainha do deserto anterior não teve uma boa impressão do velho de preto. O velho de preto resmungou. Ele estava quase pronto para abanar as mangas e ir embora, mas sabia que se fosse embora naquele momento, seria ainda mais constrangedor. Além disso, as negociações entre a raça do deserto e a raça humana estavam incompletas. Ele só pôde conter suas reclamações. No entanto, ele não tinha mais uma posição imponente para convocar seu totem externo novamente. Tigre místico, não importa, agora estamos mais vulneráveis, que tal deixá-los se destacarem e serem poderosos nesta reunião? Além disso, o deus demônio com armadura negra chegará em breve. Ele mirou em Jiang Xiaorou e o nome dela já havia sido apagado do livro da vida e da morte. Por quanto tempo a raça do deserto pode permanecer arrogante? Além disso, esse Yi Yun vai ignorar Jiang Xiaorou. Se não, quero ver como ele a protegerá. Enquanto o velho de preto se sentia ofendido, ele ouviu a transmissão de voz de Yuan Qi. A pessoa que transmitiu suas palavras foi outro membro do consórcio de anciões Tianyuan. Mais de meio ano atrás, Yi Yun foi convidado para a grande espada montanha e ele assistiu o poder de Yi Yun. Ele naturalmente não queria que Yi Yun, que poderia facilmente controlar sua vida, desabrochasse. Tigre místico bufou e lançou sua voz, dizendo: "Você está certo. Eu quero ver quanto tempo eles permanecem arrogantes. Esta bruxa de deserto não sobreviverá nos próximos dias.
Eu gostaria que Yi-Yun e a raça do deserto morressem juntos. Quando o tigre místico pensou sobre isso, ele olhou para Yi-Yun com ódio. Se Yi-Yun morrer em uma guerra civil, Yi-Yun, a raça do deserto e o deus demônio de armadura negra serão destruídos de uma vez. Seria uma ocasião alegre. Claro, ele estava apenas pensando nisso. Ele sabia muito bem que o poder do deus demônio da armadura negra era incrível. Seria impossível para Yi-Yun e a raça desolada morrer com ele. Yi-Yun podia sentir a hostilidade do tigre místico. Depois de receber a iluminação tal no Palácio da Espada Yangpura, Yi-Yun sentiu que tudo ao seu redor estava sob seu controle. Ele nem mesmo precisou olhar com os olhos. Jovem mestre, e menos de 10 meses se passaram desde nossa separação na grande montanha da espada. E agora, tendo encontrado o jovem mestre Y novamente, sua força aumentou mais uma vez. Isso é realmente incrível, disse Yi-Yun, o senhor da Ilha do Santuário, educadamente. Quando Yi-Yun teve uma conversa hilária com o casal do santuário, ele recebeu uma transmissão de voz de Jiang Xiaorou. Ele entendeu a essência das negociações. Em poucas palavras, Jiang Xiaorou contou a ele tudo o que havia acontecido. Quando soube que o deus demônio blindado negro estava mirando em Jiang Xiaorou, o coração de Yi-Yun estremeceu. Irmã Xiaorou, porque o deus demônio de armadura negra está mirando em você? Não sei, Jiang Xiaorou suspirou. Ela sentia que sua existência estava causando muitos problemas a Yi-Yun e a raça do deserto. A chegada de Yi-Yun nas remotas montanhas de Jiang Xiaorou a deixou feliz, mas ela também estava ainda mais preocupada. Quando o deus demônio com armadura negra invadiu o local principal da raça do deserto, eles só conseguiram escapar com a ajuda de a raposa celestial. Então Jiang Xiaorou deixou uma mensagem para Yi-Yun indicando a direção da fuga. Mas depois disso a situação mudou. O deus demônio de armadura negra os observou de perto e mirou em Jiang Xiaorou. Isso levou a raça do deserto a iniciar sua segunda fuga. Naquele momento, Jiang Xiaorou não queria que Yi-Yun estivesse nas montanhas distantes. Até agora, Jiang Xiaorou podia sentir vagamente a vaga sombra do deus demônio blindado negro atrás dela. Talvez no próximo segundo, o deus demoníaco com armadura negra apareça de repente. A raça humana também poderia sentir que o próximo ataque do deus demoníaco com armadura negra ocorreria no futuro próximo. Consequentemente, as negociações com a raça do deserto se tornaram tão intensas. A raça humana não poderia pedir à raça do deserto que fizesse algo por eles, mas a raça humana tinha um plano. Capítulo 713 O compromisso do pastor. A raça humana que se reuniu nas montanhas distantes era uma força a ser considerada. Se a raça humana pudesse ajudar a raça do deserto, então a raça do deserto teria uma pequena chance de resistir ao deus demônio de armadura negra. Um grupo de fracos contra uma força majestosa estava semelhante a um rebanho de ovelhas contra um tigre. Em circunstâncias normais, não importa quantas ovelhas vão para a batalha, todas morrerão. A diferença entre os dois era um abismo intransponível. Não era algo que pudesse ser substituído por quantidade. As raças humana e deserto estavam em uma situação semelhante contra o deus demônio em armadura negra. Bem um confronto direto entre um rebanho de ovelhas e um tigre, eles estavam condenados ao fracasso. A única coisa que pode fechar a lacuna entre eles é a unificação de suas forças fracas em uma matriz de formação. Com a melhor técnica de construção de matriz, a energia da ovelha pode ser colhida em conjunto para que possam prejudicar o tigre. Na área de construir matriz, a raça do deserto teve maiores realizações do que a raça do deserto. A raça do deserto era adepta do controle de feras do deserto, enquanto a raça humana tinha maiores realizações em alquimia e construção de matriz. Além disso, eles tinham a matriz do espaço infinito.
cujo nível de processamento das matrizes de construção excedia em muito os padrões da raça humana do mundo Tianyuan. A matriz do espaço infinito era da lua de sangue e era uma matriz construída. Veio dos tempos antigos. Para controlar sua forma mais poderosa, foram necessários 8 reis empíreos e 64 sábios. Quando ativado, poderia agitar o cosmos e causar perturbações em Yin e Yang. No Divine Wasteland, a raça humana costumava o arrai uma vez of Endless Space contra o Demon God in Black Armor, ativando com a ajuda dos poderes dos 5 melhores membros da raça humana. Embora ele não tenha sido capaz de ferir o deus demoníaco na armadura negra, ele foi capaz de atrasar o deus demoníaco na armadura negra por um tempo, salvando as vidas das elites da facção. A raça do deserto desejava esta matriz. Sem uma matriz de construção, um grupo de especialistas desfocados da raça do deserto, confrontados com o deus demônio com armadura negra, simplesmente irá em direção à morte. No entanto, como a raça do deserto poderia concordar com o pedido da raça humana? Esta matriz de construção infinita continha runas nomológicas muito profundas e complexas do Tao. Faça uma cópia exata? Difícil, especialmente desde que o deus demônio de blindagem negra saiu do controle, tornou-se ainda mais importante. Esta matriz era uma muleta que a raça humana confiou em se opor ao deus demônio no subsex negro. Então, como eles poderiam querer passá-lo para a raça do deserto? A raça do deserto presumiu que queria enviar os reis empíricos da raça do deserto e o antigo espírito verdadeiro para liderar a raça humana para fora das montanhas distantes e garantir sua segurança. E esta matriz pode ser simplesmente emprestada, mas mesmo assim a raça humana foi intimidada. Emprestar, e se os estandartes e discos da matriz forem destruídos pelo deus demônio de armadura negra. Deixar a matriz do espaço infinito foi equivalente a colocar a faca mais afiada em suas mãos. Sem mencionar sua futura batalha com o deus demônio de armadura negra, isso levaria à incapacidade da raça humana de se opor à raça do deserto. Portanto, eles estavam em conflito por causa das condições. Na batalha contra o deus demônio de armadura negra, independente do resultado, a raça do deserto sofrerá grandes sacrifícios. Quanto ao deus demônio com armadura negra, ele não era apenas um inimigo da raça do deserto, mas também um inimigo da raça humana pela batalha da raça do deserto com o deus demônio da armadura negra. Eles esperam por essa batalha, esperando que a raça do deserto destrua o deus demônio de armadura negra, perdendo toda a elite de sua raça. A anterior rainha do deserto sabia sobre os pensamentos da raça humana, então como ela poderia simplesmente assistir seu povo morrer pela raça humana? Eles eram uma corrida do deserto. Por causa de sua missão, honra ou Jiang Xiaorou, eles lutarão até a morte, mas porque a raça do deserto deveria se sacrificar em benefício da raça humana. Eles poderiam até mesmo aproveitar a oportunidade para destruir a raça do deserto após uma batalha vitoriosa. A matriz do espaço sem fim do mundo Tianyuan foi uma condição proposta pela rainha do deserto anterior. A raça humana poderia partir e o deserto race enviaria o rei empírico para escoltá-los para salvaguardar a raça humana, mas a matriz do espaço infinito deve ser abandonada. A discórdia intensa levou as lendárias figuras da raça humana a recuar. Eles estavam em um beco sem saída, então essas figuras lendárias ofereciam ainda mais condições para a troca. E essas condições eram algo que a raça do deserto não podia aceitar. A raça humana precisava de grande parte do poder de luta agora para garantir sua sobrevivência. Eles propuseram que os 3 reis empíricos da raça do deserto controlassem 3 verdadeiros ancestrais espíritos para lutar pela raça humana. Para garantir esta condição, um contrato de alma era necessário. E este não era um contrato de alma comum.
era a espécie mais dominadora, que parecia um contrato de escravos capaz de controlar os pensamentos de outras pessoas. Somente com tal contrato, a raça humana se sentirá confiante ou as condições ficará sem sentido. 3 reis Imperials da raça do deserto e 3 espíritos verdadeiros antigos eram equivalentes à adição de 3 experts do nível de reis empíricos. Eles mal podem compensar suas perdas. Seus mestres de Ahai também exploraram Ahai of Infinite Space. No futuro, eles poderão fazer uma réplica. Embora não seja tão poderoso quanto o original, eles poderão instalar vários e usá-los. E essa condição irritou a raça do deserto. Quer fosse a raça do deserto ou a raça humana, o rei empírico foi uma figura significativa que se manteve em alto poder para controlar o destino da raça. Permita que o rei empírico seja um escravo foi ofensivo. Além disso, a perda de 3 reis Imperials e 3 espíritos verdadeiros antigos levará a uma situação mais difícil batalha com o deus demônio em armadura negra. Então, como a raça do deserto poderia concordar com isso? A razão pela qual a raça do deserto e a rainha do deserto anterior estavam irritadas e não podiam aceitar isso era que entre os 3 reis Imperials que a raça humana pediu, o nome do pastor era o listado primeiro. Eles estavam de olho no pastor. O pastor era um ser sobrenatural entre a raça do deserto, perdendo apenas para os Desert King. Ele foi extremamente paciente e lutou contra o mundo Tian Yuan pela raça do deserto e pelo retorno de Jiang Xiaorou. Ele teve grandes realizações na batalha, com todos os tipos de honras concedidas a ele. Quer fossem membros da raça do deserto, da rainha do deserto anterior ou Jiang Xiaorou, eles não viram o pastor como um membro comum da raça do deserto. Mesmo externamente para as pessoas, o nome do pastor era extremamente famoso. Ao colocar o pastor na lista, a raça humana claramente não queria apenas os poderes do pastor, mas também tinha a intenção de vingança. Deixar o orgulhoso pastor ser seu escravo foi mais humilhante do que matá-lo. A rainha do deserto anterior recusou terminantemente este pedido. No entanto, a reação da raça humana foi extremamente inflexível. Não concordando com seu pedido, não havia sentido em discutir a matriz de disco. No início da disputa, o pastor ficou em silêncio, ouvindo os debates dos dois lados. Ele viveu por muito tempo. Ele viu inúmeras pessoas olhando para ele com olhares cheios de ódio e medo. Houve um tempo em que ele era o representante da raça do deserto para a raça humana. Ele era aterrorizante, poderoso e insensível. Tal pastor, ele mesmo ou outros, não acreditaria que gostaria de ser um escravo. Mas agora, depois que o debate durou mais de 1 hora, até o ponto da completa cessação das negociações, o pastor subitamente se levantou. Ele separou claramente as palavras e disse: "Só eu assinarei o contrato e lutarei por você por 1000 anos." Ele não disse mais nada, exceto as palavras de o pastor não era tão simples. O pastor curvou-se. Como havia um inimigo externo, a raça do deserto não poderia destruir a raça humana, que tinha a matriz do espaço infinito, e também roubar a matriz de disco deles. Então a única saída era transigir. Para um rei empírico de Wasteland como pastor, que viu sua honra igual à sua vida, ele preferia morrer em uma batalha gloriosa do que assinar um contrato de escravo, tornando-se um fantoche da raça humana. Mas agora, pelo bem de Jiang Xiaorou e sua raça, esta foi a primeira vez que o pastor decidiu reclinar a cabeça em mais de dezenas de milhares de anos. Ele teve que suportar uma grande humilhação. Jiang Xiaorou e a rainha do deserto anterior tinham emoções confusas em relação ao sacrifício do pastor. A dor era indescritível. No entanto, a raça humana não apreciou o sacrifício do pastor. Isso foi devido ao fato de que o poder de combate de um pastor não era pagamento suficiente para o maciço do espaço infinito, que poderia coletar o poder dos reis Imperials da raça humana.
Neste ponto, a rainha do deserto anterior atingiu seu limite e estava prestes a explodir. Quanto à raça humana, eles não queriam ser deixados para trás. O imortal Mystic Tiger subitamente convocou seu Outer Totem, mostrando-se contra a raça do deserto. Este totem externo foi apenas uma demonstração de força. O tigre místico deu a entender que, se ninguém mais aderisse à decência externa, eles não descartariam o uso de táticas extremas e poderiam até mesmo usar a matriz do espaço infinito. Tal uma luta interna foi que nem a raça humana nem a do deserto puderam resistir, e naquele momento Yi Yun e Lin Xintong apareceram. Sua aparência também mudou repentinamente o clima. Em relação à raça humana, Yi Yun e Lin Xintong tinham um poder aterrorizante absoluto para destruir o equilíbrio de poder. A raça humana não esperava que Yi Yun e Lin Xintong neste momento tomassem uma posição neutra, ou mesmo se curvassem a seu lado. Foi ainda pior do que um sonho acordado. Se Yi Yun e Lin Xintong unirem forças, será difícil dizer o quão poderosos eles serão. Mesmo que a raça humana use a matriz do espaço infinito, será inútil contra os dois, pois leva tempo para configurar a matriz. E se Yi Yun e Lin Xintong unem forças com a raça do deserto, eles certamente não terão tempo. Capítulo 714 Aviso. Então é por isso não é de admirar que a controvérsia tenha sido tão intensa. Ouvindo o relato de Jiang Xiaorou sobre a disputa que ocorreu antes de sua chegada, Yi Yun não ficou surpreso. Quando se trata da sobrevivência de uma raça, era muito comum que duas facções principais começassem uma batalha para sobreviver. E a matriz de construção era de fato a melhor arma que o lado mais fraco poderia usar para combater o lado mais forte. Do contrário, Yi Yun não teria levantado a questão de pegar emprestado o castelo apertado de Deus depois de escolher o reino das mil neves e a árvore da alma morta. Foi apenas porque a compreensão de Yi Yun era muito impressionante, o que fez com que o espírito da espada e Shibaya quebrassem as regras estabelecidas pelo dono do palácio da espada Yangpura, resultando no castelo apertado de Deus recebendo Yi Yun como um presente e um empréstimo. Agora Yi Yun tinha o castelo apertado do Deus, então ele tinha a confiança para resistir ao Deus demônio de armadura negra. Se não, então, em princípio, apenas Yi Yun e Lin Xintong podem lutar contra os deuses demônios de armadura negra. Outros fortes como o pastor provavelmente não serão eficazes. A situação era algo parecido com isso. Depois de contar a ele sobre os eventos anteriores, ela sentiu que seu coração estava pesado. Já discuti isso com minha mãe. A corrida do deserto vai lutar para a morte. Não queremos correr de novo e mesmo que todos morramos em batalha, devemos pelo menos cortar um pedaço de carne desse deus demônio de armadura negra. Embora estejamos determinados a lutar até a morte, esta decisão é apenas para os escalões superiores da raça do deserto. Não podemos deixar nossa linhagem terminar aqui. A corrida pelo deserto ainda precisa ser continuada. Porém, após a batalha com o deus demônio, mesmo com o melhor resultado, a raça do deserto sofrerá pesadas perdas. Com os especialistas de nossa raça sacrificados em tal situação, se a raça humana finalmente destruir o deus demônio de armadura negra, que está gravemente ferido por nós, eles também podem atacar nossa raça do deserto. E se isso acontecer, a raça do deserto não será capaz de resistir. O ódio mútuo entre as raças humana e do deserto está muito enraizado. Eles não perderão essa chance e apenas você e Askta. Xintong tem a oportunidade de garantir a segurança do deserto corrida. Ouça seus conselhos, irmãs. Não fiquem nas montanhas distantes agora que você voltou. Se você for arrastado para esta guerra e se ocorrer algum infortúnio, as consequências serão catastróficas. Minha mãe e eu daremos a você todo o legado que a raça do deserto acumulou ao longo de dezenas de milhões de anos. Você e a senhorita Xintong são a esperança futura deste mundo.
Você também é o futuro guardião da raça do deserto. Se nossa luta falhar, apenas você e Askta Shintong terão uma chance de matar o deus demônio da armadura negra no futuro. Sua irmã realmente não quer perder você só por causa de suas emoções, morrendo neste mundo e arruinando o futuro da raça do deserto. Se você morrer aqui, é uma perda que não podemos permitir. Isso foi tudo dito com sinceridade por Jiang Xiaorou. Ela realmente não queria que Yi Yun ficasse. Mas no momento em que pensou em romper com Yi Yun, Jiang Xiaorou sentiu uma dor latejante no coração que tornava difícil até mesmo respirar. Infelizmente, agora ela era como um pequeno pássaro ao ver um falcão destinado a voar com Yi Yun. Este era o destino dela. Se possível, Jiang Xiaorou não queria que tantos guerreiros da raça do deserto morressem por ela. No entanto, fosse a mãe ou os guerreiros da raça do deserto, eles já estavam determinados a lutar até a morte. Nessas circunstâncias, se ela insistisse em sua retirada, isso apenas enfraqueceria o moral dos soldados. Com o início do desastre, embora não tenha sido tão ruim quanto a destruição de toda a vida neste mundo, nos grupos mais fortes neste mundo de pessoas, terá que haver algumas pessoas que pagarão o preço para proteger o legado de sua raça. Yun-er, você está me ouvindo? Vendo que Yi Yun não respondeu, Jiang Xiaorou ficou preocupado. Yi Yun sorriu e disse: "Se Xiaorou, minha força melhorou significativamente desde o passado. Além disso, ao longo de todos esses anos, acumulei uma grande quantidade de tesouros. Esses tesouros são extremamente valiosos e eu simplesmente não tenho a capacidade de usá-los no mundo Tianyuan, pois atualmente não há oponentes no mundo Tianyuan dignos de eu usar esses tesouros." Yi Yun falou com muita confiança. Não havia necessidade de falar sobre sua força atual. Um ano atrás, ninguém em todo o mundo de Tianyuan poderia ameaçar a vida de Yi Yun. Agora, contra o deus demônio na armadura negra, posso testar meu poder de luta final. Irmã Xiaorou, não se preocupe. Mesmo que eu não possa vencê-lo, tenho confiança em minhas habilidades de fuga. As palavras de Yi Yun não pareciam conter qualquer tensão que veio do encontro iminente com um inimigo monstruoso. Em vez disso, ele parecia muito relaxado. Yi Yun tem se preparado com todas as suas forças por quase um ano e tudo para esta batalha. Inicialmente, Yi Yun não se apressou em uma batalha frontal com o deus demônio de armadura negra. Ele poderia cultivar lentamente e crescer lentamente. Mas agora que Jiang Xiaorou era o alvo desse monstro, Yi Yun decidiu aproveitar a oportunidade e testar seu poder de luta final. Mesmo que ele não se opusesse ao deus demônio de blindagem negra, Yi Yun acreditava que ele poderia partir com segurança. Com a Torre do Advento Divino, contanto que ele pudesse mover Jiang Xiaorou para dentro dela e voar para longe com a Torre do Advento Divino. Então, onde poderia o deus demônio na armadura negra encontrar e perseguir Jiang Xiaorou? Existe até a possibilidade de que sua conexão espiritual seja cortada. Yun-er, eu te disse muito, mas aparentemente você não ouviu nada. Vendo como Yi Yun estava completamente alheio às suas palavras, Jiang Xiaorou não sabia o que dizer. Ela conhecia Yi Yun muito bem. Ela também sabia que era impossível para Yi Yun simplesmente assisti-la lutar até a morte. Sua proposta de proteger os ancestrais da raça do deserto era sensata e realmente necessária. Mesmo assim, ela não conseguiu convencer Yi Yun, e naquele momento, a raça humana estava esperando há muito tempo. Quando Yi Yun e Jiang Xiaorou lideravam esta discussão, os guerreiros humanos presentes aguardavam uma decisão. Eles sabiam que Lin Xintong obedecia a Yi Yun, então Yi Yun era o árbitro supremo. Para as negociações, ele foi extremamente importante e deu a palavra final. Seu poder de decisão foi resultado de sua força. Jovem mestre, e você deve saber mais ou menos sobre a situação atual. Então, qual é sua decisão? A lendária figura humana não aguentou mais e perguntou a Yi Yun. Yi Yun apenas sorriu e não disse uma palavra.
Era muito difícil entender a sequência de seus pensamentos em seu sorriso. Eles não mostraram uma atitude de poder. Porque contra Yi-Yun eles não tinham nada para se opor a ele na batalha. Vendo a reação de Yi-Yun, o rosto do tigre místico escureceu. Ele percebeu que Yi-Yun estava deliberadamente agindo misteriosamente. Tigre místico disse em um tom frio: Yi-Yun, eu sei que você é muito forte, mas não pense que você pode use seus poderes para governar tudo. A High of Infinite Space não é apenas uma coleção de pacotes de matriz e matriz de disco. Ele tem uma habilidade especial. Ele foi escrito anteriormente em um pergaminho de jade, mas agora está armazenado em nossas cabeças. Este Ahai foi criado há dezenas de milhões de anos e a lógica do Ahai é profunda e inteligente. Sem habilidade especial, este Ahai será inútil mesmo se você o conseguir. Além disso, a matriz de disco tem uma função de autodestruição. O tigre místico já ofendeu Yi-Yun, então ele não estava com medo. Portanto, deveria ter sido ele quem disse aquelas palavras ameaçadoras. Ele avisou Yi-Yun para não usar seus poderes para tomar a matriz do espaço infinito à força, porque Yi-Yun não teria recebido nada se o fizesse. Ouvindo palavras Mystic Tiger, Yi-Yun riu. Você tem um plano para o seu Ahai of Infinite Space, tem certeza de que não pensa muito sobre si mesmo. Capítulo 715 Poder. Do que você está rindo? Quando ele viu Yi-Yun rir, Mystic Tiger se sentiu desconfortável. Yi-Yun não tinha nem 30 anos, e em comparação com os reis empíricos humanos, que tinham dezenas de milhares de anos, esta criança ainda tinha leite nos lábios. E tal criança produziu um sorriso tão na frente dele, como o tigre místico poderia se sentir confortável. Jovem mestre Yi, agora que você chegou às montanhas distantes para salvar a raça do deserto e a fada Jiang, esta coragem merece os maiores elogios. Além disso, o jovem mestre Yi faz tudo em uma idade tão jovem e você também possui uma força extraordinária. Você é realmente um herói da raça humana. Então representarei a raça humana e o compromisso. Naquele momento, outra figura lendária humana falou. Ele temia a força de Yi-Yun e Lin Xintong. E já havia chegado a um acordo unânime com os outros membros do consórcio mundial de anciões Tian Yuan por meio da transmissão de voz de Yuan Qi. Se o jovem mestre Yi quer a matriz dos espaços infinitos, então temos duas condições. Primeiro, o pastor neste ponto, o pastor já concordou com isso, então não vou complicar nada. Com relação à segunda condição, desejo que o jovem mestre Yi e Fire Lin prometam por meio do contrato da alma, que, depois que o deus demônio de armadura negra for derrotado, vocês dois nunca atacarão as facções às quais pertencemos. Contanto que você concorde com essas duas condições, o estandarte da matriz do espaço infinito e os métodos de seu uso podem ser dados ao jovem mestre Yi. Para Yi-Yun e Lin Xintong, todas as pessoas ainda têm suas reservas. Agora eles levantaram esta condição mais uma vez. Em suas opiniões, embora essa condição limitasse Yi-Yun e Lin Xintong, as restrições não eram tão grandes. Era algo que poderia ser facilmente aceito. Em relação à primeira condição, o próprio pastor não concordou com isso, então não foi difícil. No entanto, as pessoas não esperavam que as condições que tinham pouco espaço para resistência fizessem Yi-Yun olhar para o ancião falante como se ele estivesse olhando para um idiota. Estas são apenas algumas faixas bregas deixadas pela lua de sangue. Na minha opinião, é apenas uma porcaria. E você usa uma coisa dessas para fazer um acordo comigo. Vocês todos perderam o último cérebro enquanto escapava para o Divine Wasteland. As palavras repentinas de Yi-Yun atordoaram não apenas os guerreiros humanos, até mesmo os guerreiros da raça do deserto ficaram momentaneamente pasmos. Ninguém sabia quem criou dezenas de maciços antigos há milhões de anos. A lua de sangue era apenas a guardiã do maciço antigo, mas um maciço tão profundo e antigo foi descrito por Yi-Yun como alguns estandartes extravagantes.
Jiang Xiaorou não sabia o que dizer por um momento. Quanto à ex-rainha do deserto, ela também olhou para Yi Yun com desânimo. Com o passar do tempo, ela ficou mais ciente do que aconteceu com Yi Yun. Ela sabia que ele podia ser jovem, mas não era uma pessoa arrogante ou arrogante. Seja na Torre do Advento Divino ou na Tumba da Alma, Yi Yun conseguiu abrir um caminho sangrento entre seus competidores e inimigos, acabando por se tornar o vencedor. Tudo isso já foi provado. Tal pessoa fez a ex-rainha do deserto se inclinar a acreditar em suas palavras. Ela não diga qualquer coisa e permitido Yi Yun representar a raça do deserto. Ela não sabia o que Yi Yun estava planejando. Quanto às lendárias figuras humanas, após tal abuso por Yi Yun, elas não ousaram se levantar. A força de Yi Yun não deu a eles coragem para evitar essa provocação. Em seus corações, eles acreditavam que Yi Yun disse essas palavras para forçá-los a mudar as condições. O ancião humano disse friamente: "Jovem mestre, e provavelmente você está apenas tentando enfraquecer nossos termos de negociação. Este pequeno truque é completamente inútil. Como você não pode aceitar nossos termos, não lhe daremos a matriz do espaço infinito. Bem, ok, temos que sair. Acredito que nossa presença não seja mais necessária." Enquanto dizia tudo isso, o ancião se levantou, preparando-se para partir. Quando ele se levantou, observou a reação de Yi Yun. Esse sentimento era semelhante ao relacionamento entre o vendedor e o comprador. Ele pode estar insatisfeito com o preço de venda, mas também não queria se desfazer do produto. Portanto, ele vai fingir que está indo embora, mas na verdade está esperando que o vendedor mude de ideia e pare o próprio comprador. Este ancião realmente esperava que Yi Yun mudasse de ideia. Já que realmente lutar contra Yi Yun não é algo que ele possa fazer. No final, a raça humana estava com medo de Yi Yun. Se usando a matriz do espaço infinito, eles conseguissem que Yi Yun assinasse um contrato de alma e garantisse uma coexistência pacífica entre Yi Yun e ele mesmo no futuro, valeria a pena. No entanto, estava desapontado. As mãos de Yi Yun ainda estavam descuidadamente colocadas na mesa de negociações. Ele apenas olhou friamente para o velho, que fingiu ir embora. Foi um olhar do tipo: "Bom, não vou impedi-lo. E o resto de vocês, você está pensando em partir com ele?" Yi Yun olhou para as outras figuras humanas lendárias, e ele não estava preocupado se eles ficariam ou partiriam. Essas lendárias figuras humanas ficaram momentaneamente sem saber o que dizer. Eles poderiam até fazer concessões em relação às suas condições originais, por exemplo, recusar o pastor a assinar um contrato de alma. Eles nunca esperaram que Yi Yun se incomodasse em negociar e os deixasse partir. Bom, certo, dizem que bezerros recém-nascidos não têm medo de tigres. O tigre místico olhou para Yi Yun e seus bigodes se contraíram. Quero ver como você pode continuar a fazer o mesmo em alguns dias. Sem ver o deus demônio na armadura negra, você nunca pode imaginar o quão terrível ele é. Aqueles bezerros recém-nascidos que não têm medo do tigre acabam morrendo na barriga do tigre. Yi Yun, quando você enfrentar o deus demônio em armadura negra, você saberá o quão arrogante e estúpido você agiu hoje. Depois de dizer isso, o tigre místico balançou as mangas e foi embora. E atrás dele, Yi Yun disse a ele: "Você não precisa se preocupar se eu morrer na barriga de um tigre. Mas devo admitir que dentro de alguns dias, quando eu enfrentar o deus demônio na armadura negra, mesmo que eu não possa derrotá-lo, tenho total confiança de que poderei partir. Eu tenho um monte de tempo, posso retirá-lo lentamente. Depois que o perigo do deus demônio de armadura negra acabar, irei visitar pessoalmente a porta do antigo tigre místico." Esqueci de perguntar, Senhor Mystic Tiger, a qual facção você pertence? Quando Yi Yun disse isso, ele se lembrou das palavras da raça do deserto. Ele só sabia que pelas palavras anteriores da rainha do deserto, o nome do ancião era Tigre Místico.
O que é sua personalidade? Yi Yun não sabia de nada. Você. As palavras de Yi Yun fizeram com que os passos do tigre místico parassem feio. A força atual de Yi Yun era suficiente para que eles o temessem, sem falar no que aconteceria em alguns anos. E quanto à sua visita pessoal, quando Yi Yun se tornou a pessoa número 1 no mundo de Tian Yuan, ele pode até ser comparado à antiga grande imperatriz. Quem se atreveria a permitir que ele fizesse uma visita pessoal era uma ameaça direta. A Mystique Tiger Faction também era a principal facção do mundo Tian Yuan. Ele pode escapar, mas seu território e facção não podem ser escondidos. Depois que Yi Yun atingir o poder absoluto, seria extremamente fácil para ele destruir a facção do Tigre Místico. Yi Yun, se você fizer alguma coisa para minha facção, todos os principais as facções no mundo Tian Yuan se sentirão inseguras. Quando isso acontecer, será equivalente a você dar um passo na raça humana de todo o mundo Tian Yuan. Você realmente quer ir contra o mundo? O tigre místico sabia que não poderia derrubar Yi Yun com base na força, então ele destacou o mundo inteiro de Tian Yuan, sugerindo que ele se tornaria o inimigo de todos. Você está me ameaçando? Yi Yun riu. Você acha que terei medo só porque você mencionou a paz, porque você não ameaça esse deus demônio de armadura negra? Porque você não pergunta a ele porque se atreveu a dar um passo contra todo o mundo de Tian Yuan e porque se atreveu a se tornar o inimigo de todos? Que ironia! O deus demônio na armadura negra destrói o patrimônio e destrói a vida. Todos vocês apenas correram no lugar e agora, antes mesmo da chegada do deus demônio na armadura negra, vocês já discutiram como escapar daqui. Quanto a mim, sou mais misericordioso. Como resultado, você começa a olhar para mim como se pudesse ditar seus termos lamentáveis. Porque você não impõe condições ao deus demônio de armadura negra? Porque você não reúne as forças da paz para destruir esse inimigo comum? Com aqueles que são misericordiosos com você, você acha que eles são fáceis de intimidar. Com aqueles que são mais fortes, você sente medo. De que adianta deixar pessoas como você viverem? As palavras de Yi Yun eram verdadeiras e extremamente venenosas. Quando as pessoas presentes ouviram isso, seus rostos se contorceram de indignação, mas não saber como refutá-lo, Yi Yun comparou-se a um deus demônio de armadura negra. Ele era muito arrogante. Embora todos os presentes, as pessoas acreditassem que Yi Yun ainda carecia de força em comparação com o deus demônio na armadura negra. Mas até Yi Yun será capaz de sobreviver esta calamidade no futuro, seu poder pode realmente atingir este estágio. Yi Yun continuou, vocês todos não entendem a gravidade da situação. Hoje, não estou aqui para negociar com você e não preciso negociar com você. Eu só queria avisar a todos vocês. Para a próxima invasão do deus demônio de blindagem negra, se você unir forças com a raça do deserto na batalha, vou lembrar de sua contribuição. Se não, você pode sair. A raça do deserto não enviará um único guerreiro para acompanhá-lo com segurança para fora do Divine Wasteland. Quanto tempo você pode viver dependerá inteiramente de sua força e sorte. E assim que a crise com o deus demônio blindado negro acabar, o mundo de Tian Yuan estará em ruínas. Aqui será necessário restaurar a ordem. E como essa ordem será decidida ao dizer isso, Yi Yun aumentou seu tom. Não ouso dizer que governarei a nova ordem do mundo Tian Yuan, mas pelo menos serei capaz de influenciá-la em cerca de 80% ou 90%. E essas não são palavras vazias. Fique tranquilo, pois não vou matar pessoas inocentes. Só que o congestionamento no mundo Tian Yuan existe há muito tempo. É hora de destruir o velho mundo e criar um novo. E quando isso acontecer, eles continuarão se as facções superiores serão prósperas ou serão dispersas e substituídas. Eu não achei que fosse certo eu decidir tudo sozinho. Mas agora, todos vocês lideraram eu mude de ideia.
Ao falar essas palavras, ele soou muito autoritário. Foi o espírito que governa o mundo inteiro. Quando as pessoas presentes ouviram isso, seus corações tremeram sem saber o que dizer. Quanto à raça do deserto, quando ouviram as palavras de Yi Yun, sentiram seu moral aumentar. Essas negociações estavam condenadas desde o início. Mas agora, com Yi Yun aqui, ele esmagou as posições determinadas do tigre místico com uma frase simples. Ele não estava preocupado em aceitar os termos e até se recusou completamente a aceitar quaisquer termos da raça humana. Ele certamente forçou a raça humana a deixar a matriz do espaço infinito para trás e até queria para que eles próprios permanecessem e lutassem lado a lado com a raça do deserto até a morte. O que é poder? Isso é poder. Capítulo 716 Atenção de Deus Demônio. No momento em que Yi Yun relembrou as ordenanças e a decisão sobre a distribuição de poderes no mundo Tianyuan, a atmosfera na sala de conferências ficou paralisada. Quando a raça humana começou as negociações com a raça do deserto, apesar de a raça do deserto ser mais forte, eles assumiram uma posição mais fraca ao buscar a ajuda da raça humana. No entanto, Yi Yun mudou completamente a situação, de cabeça para baixo. Mesmo com sua força e poder, ninguém esperava que ele deixasse todos sem palavras. Quanto à raça do deserto, eles não fizeram disso uma palavra desde que Yi Yun chegou. Eles trouxeram apenas 2 cadeiras. Quanto a Kang Yan Jianji, o estudioso azul e os outros parados na periferia da sala de conferências, eles estavam todos perdidos, fizeram não sei o que dizer, eles já perceberam que Yi Yun ocupava uma posição elevada e era muito forte. No entanto, eles nunca esperaram que ele fosse tão poderoso a ponto de colocar em perigo todas as facções do mundo Tianyuan. Estava muito além do nível de compreensão deles. Qual é o problema? Vocês todos não iam embora, ou ainda têm algo a dizer? Yi Yun era agressivo. Ele sabia que não havia maneira de atrair esses velhos tolos por meio da persuasão. Além disso, era inútil ser submisso nas negociações. Sair? Todas as lendárias figuras humanas estavam furiosas, mas por eles, neste momento, o momento de dar meia volta e partir foi algo que não ousaram fazer. Eles já viveram por dezenas de milhares de anos. Embora o fim natural não estivesse próximo para eles, não era mais possível para eles irem para outra área e estender sua vida útil. Se eles pudessem ter vida eterna, eles se preocupariam apenas com eles mesmos. No entanto, sem esperança de vida eterna, antes de entrarem em seus túmulos, eles dedicaram todos os seus esforços às gerações futuras, bem como ao patrimônio. Eles queriam que sua linhagem e legado continuassem a florescer no futuro. Cada figura humana lendária se preocupava profundamente com a facção que estava sob seus cuidados. Yi Yun. O tigre místico respirou fundo e descobriu que era muito difícil para ele suprimir a raiva que sentia. Você quer dominar tudo? Excelente, muito bom, você é forte e poderoso. Mas tudo isso se baseia apenas na força absoluta. Você ainda não está totalmente maduro, mas já é tão insolente. Você não é muito autoconfiante. Quantos anos você tem? Que nível de cultivo você alcançou? Você nem dá valor ao deus demônio de armadura negra. Seu tom soa como se você certamente pudesse matar o deus demônio de armadura negra e começar a recompensar as pessoas com base em suas contribuições. Quem você pensa que é? Se você pode matar o deus demônio na armadura negra, você é o imperador incomparável. Se você não pode matá-lo, então você é apenas um palhaço. Enquanto o tigre místico falava, ele tinha uma expressão feroz. As ameaças de Yi Yun quase o deixaram louco. Ele viveu por muito tempo e está acostumado a desfrutar de um status superior. Geralmente, qualquer júnior seria respeitoso com ele, mas agora ele estava sendo ameaçado, então ele ainda precisava engolir essa ameaça. Como ele poderia não estar furioso? As palavras do tigre místico eram na verdade o que muitas pessoas tinham em mente.
Yi-Yun era forte, mas ele poderia realmente escapar do deus demônio de blindagem negra. Ele desapareceu por mais de meio ano desde que o deus demoníaco de armadura negra apareceu. Yi-Yun nunca teve um encontro direto com o deus demoníaco de armadura negra, pois ele sabia como quanto esse monstro era assustador. Jovem, não seja tão arrogante. Pessoas arrogantes geralmente morrem por causa de sua arrogância. Outra lendária figura humana fala. Contra a ameaça de Yi-Yun, o povo reagiu. Yi-Yun nem queria mexer com eles. Terminou, você não pode me vencer, então você comecei a querer o deus demoníaco de armadura negra, que destruiu seus netos de sangue e fez você fugir de seus próprios territórios, me matou. Esse é o seu jeito de guerreiro, você é tão patético. Cada palavra Yúnia era venenosa e áspera para os ouvidos, então as lendárias figuras humanas presentes não tiveram oportunidade de refutar nada. Contar com seus inimigos para matá-lo é realmente uma visão lamentável. Muitas das lendárias figuras humanas não suportavam mais a humilhação e eles iam deixar a sala de conferências, mas naquele momento, uma aura escura e fria os envolveu sem aviso. Antes que a raça humana e os guerreiros da raça do deserto pudessem reagir, eles se sentiram como se tivessem caído em um abismo de gelo. Ossos como se fosse congelar Yuan Qi e sangue em seus meridianos. Isso é. Todos ficaram alarmados. Esta sala de conferências tinha uma série de proteção. De quem é essa aura repentina e poderosa? Muitos olharam para Yi-Yun e Lin Xintong. Alguns deles suspeitaram que uma aura aterrorizante poderia ter vindo dos dois. No entanto, vendo Yi-Yun franzir a testa ligeiramente, provavelmente não tinha nada a ver com ele. Isso poderia ser, depois de descobrir a aura intensa, muitas pessoas estremeceram. Foi um deus demônio com armadura negra, a aura era extremamente avassaladora. Ela era tão forte que as pessoas sentiam que estavam ficando exaustos. Yang Qingyun, que tinha um nível de cultivo mais fraco, e as empregadas da raça do deserto encarregadas da sala de reuniões não suportaram isso. Seus rostos ficaram pálidos enquanto eles tremiam. Vendo isso, Yi-Yun liberou um pouco de sua aura e cercou Yang Qingyun e as empregadas da raça do deserto com ela, permitindo-lhes resistir a um terrível aura. Do contrário, o Yuan Qi em seus corpos poderia congelar a ponto de seus Tantiens serem destruídos pelo frio. Obrigado, obrigado, Yang Qingyun disse, com voz trêmula. Com os lábios tremendo, ela se sentiu tão indefesa quanto um pequeno barco em uma tempestade violenta. O deus demoníaco com armadura negra chegou. Na sala de conferências, fossem os guerreiros da raça humana ou da raça do deserto, todos estavam nervosos e confusos. O momento em que o deus demônio com armadura negra chega anuncia uma tempestade sangrenta. No entanto, eles ainda não estavam prontos para a guerra. Deus demônio em armadura negras. Yi-Yun conjugou sua energia espiritual com o cristal púrpura e estendeu sua percepção em todas as direções. Tudo ao seu redor ficou transparente. Imediatamente ao longe, Yi-Yun viu um par de olhos vermelhos. Parecia estar parado em um espaço escuro, olhando diretamente para ele. Sentindo a maneira como aqueles olhos estavam olhando para ele, Yi-Yun percebeu que seu coração afundou. Ele sentiu como se cada centímetro de sua pele tivesse sido perfurado por agulhas. Yi-Yun já estava convencido de que o outro lado era, sem dúvida, o deus demônio de armadura negra. Com este olhar, Yi-Yun sentiu a alma do deus demônio na armadura negra, frio, forte, cruel e com traços do caos. Sua energia espiritual era extremamente instável. Era como muitos redemoinhos furiosos de energia espiritual. E cada vertente de redemoinho espiritual foi suficiente para destruir o mar da alma do rei empírico. Assim, Yi-Yun trocou olhares com o deus demônio de armadura negra através deste espaço desconhecido e tempo.
E naquele momento, as pessoas na sala de conferências sentiram que Yi Yun havia enfrentado o deus demônio de armadura negra diretamente. Ele resistiu à maior parte da aura com que o deus demônio de armadura negra envolvia a sala de conferências. Yi Yun, Yun-er, Lin Xintong e Jiang Xiaorou imediatamente ficaram tensos. Ninguém esperava que o deus demoníaco da armadura negra passasse repentinamente pelo espaço e pelo tempo, neste exato momento, projetando sua energia espiritual sobre eles. Yun-er, deus demoníaco da preto, a armadura está apontando para você. Jiang Xiaorou disse isso com preocupação. Era uma vez, a energia espiritual do deus demônio de armadura negra também foi direcionada a ela. Ela entendeu muito bem o que estava acontecendo agora. De fato, mesmo na sede da raça do deserto, a aura que o deus demônio de armadura negra dirigia a Jiang Xiaorou não era tão poderosa. Jiang Xiaorou nunca esperou que essa reunião tivesse tal resultado. Yi Yun se tornou o novo alvo do deus demônio de blindagem negra. Esta foi provavelmente a pior notícia. Capítulo 717 Vá contra a maré. Eu fui marcado por um deus demônio em armadura negra. Yunya vacilou. Ele realmente podia sentir a energia espiritual fria do deus demônio de blindagem negra, formando um vínculo misterioso com seu corpo neste exato momento. Esta é provavelmente uma lei extremamente poderosa de energia espiritual. Será que o deus demônio em armadura negra usou uma conexão espiritual com Jiang Xiaorou para ficar de olho na situação na sala de conferências? Só de pensar nisso fez o coração de Yi Yun bater mais rápido. Este deus demônio era realmente algo com alguma coisa. Depois que a energia espiritual do deus demônio visou Yi Yun, a pressão que envolvia a sala de conferências diminuiu lentamente e logo depois desapareceu completamente. Todos sentiram que seus corpos ficaram mais leves, e seu Yuan Qi e sangue se estabilizaram lentamente. O deus demônio se foi. Depois que a pressão desapareceu completamente, as pessoas começaram a suar frio. A pressão era demais, fazendo-os sentir que o deus demônio com armadura negra chegaria aqui no momento seguinte e iniciaria outra carnificina. Estava tão perto. Achei que o deus demônio estava com a armadura negra e está prestes a aparecer. Felizmente, ele foi embora. Ele não deveria ter se recuperado dos ferimentos. Ele expandiu sua presença principalmente por causa de Yi Yun. O ancião humano disse quando seu olhar pousou em Yi Yun. Na verdade, mesmo que Jiang Xiaorou não tivesse mencionado isso, as pessoas na plateia já haviam percebido que a pressão da energia espiritual do deus demônio estava focada principalmente em Yi Yun. Yi Yun era o foco da energia espiritual envolvente do deus demônio. Yi Yun foi espiritualmente marcado pelo deus demônio de preto armadura. Figuras humanas lendárias rapidamente perceberam esse fato. Era semelhante à situação com Jiang Xiaorou e era equivalente ao deus demônio com armadura negra aparecendo na lista de destruição, além de nossa compreensão. Os comentários arrogantes de Yi Yun devem provocaram a ira do deus demônio de blindagem negra. Na verdade, se eu estivesse no lugar dele, não permitiria que um gênio tão insolente, que um dia poderia me ameaçar, existisse. Yi Yun foi agressivo e arrogante em suas palavras, ameaçador muitas das facções no mundo Tianyuan. Ele até parecia não mostrar nenhum medo em relação ao deus demônio na armadura negra. Ah, o tigre místico riu, a sensação de Schadenfreude em sua risada. O que esse garoto acabou de dizer? Algo como quando ele está na frente do deus demônio na armadura negra, mesmo sendo seu oponente, ele tem confiança suficiente para escapar e algo assim, ele tem muito tempo e pode arrastá-lo lentamente. Infelizmente, ele se tornou o alvo do deus demônio da armadura negra, e a que horas podemos conversar agora? Dada a situação atual, ele ainda está pensando em dominar a nova ordem mundial de Tianyuan. Ele até disse que seria capaz de influenciar a nova ordem em cerca de 80 ou 90% e que não eram apenas palavras.
Agora, com a morte à porta, ele ainda tinha coragem de ser tão insolente. Larelas. O tigre místico se acalmou em seu coração. Muitas das lendárias figuras humanas foram completamente dominadas pela aura e arrogância de Yi Yun um minuto atrás. Eles estavam furiosos, mas não tinham onde expressar sua raiva. Eles não podiam fazer nada contra Yi Yunyu, mas o deus demônio de armadura negra sim. Agora ele saberá como se exibir. Sem ver o deus demônio, você pode se vestir o quanto quiser, mas se tornando seu alvo, o que você poderia dizer agora. E agora, com a marca do deus demônio, ele pode continuar a ser tão arrogante. A arrogância excessiva realmente não permite que você viva muito. Este Yi Yun basicamente cavou sua própria sepultura. Um simples deslize da língua fez com que a marca de energia do deus demônio aparecesse. Ele certamente será perseguido pelo deus demônio no futuro. Ele está condenado. As lendárias figuras humanas discutiram esse assunto em particular por meio de transmissão de voz. Eles naturalmente não ousaram dizer tais coisas abertamente na frente de Yi Yun. Na verdade, eles também temiam que, depois que Yi Yun fosse morto pelo deus demônio, o deus demônio começasse a destruir o mundo inteiro. O melhor resultado seria se Yi Yun traumatizasse gravemente o deus demônio antes de morrer. Isso seria perfeito. No entanto, o que fez Mystic Tiger e outros se perguntarem é que eles não vejo nenhuma expressão de preocupação ou pânico no rosto de Yi Yun. Ele ficou apenas em silêncio e não pronunciou uma única palavra. Ele não olhou para as pessoas, em vez disso, sentou-se calmamente em seu lugar. Ele olhou para a palma da mão como se examinasse algo. O que esse garoto está fazendo? Não ligue para ele, nós pode simplesmente sair. Yi Yun e Jiang Xiaorou são os alvos. Esta batalha já é inevitável para a raça do deserto e Yi Yun. Conforme as lendárias figuras humanas partiam, foi incrível, mas um casal da Ilha Santuário permaneceu. 2 deles olharam para Yi Yun e eles não interferiram em seus pensamentos. Na verdade, desde que Yi Yun apareceu na sala de conferências, além de trocar algumas gentilezas com Yi Yun, eles quase não se falaram. No caminho de fuga da raça humana ou de suas condições, 2 deles não expressaram qualquer opinião. Yi Yun ergueu a cabeça e olhou para o casal da Ilha do Santuário. Depois que 2 deles ficaram, era óbvio que queriam dizer algo a ele. No entanto, ele não conversou com eles. Ele tinha algo mais importante. O deus demônio com armadura negra o marcou usando uma marca espiritual. É uma conexão que se realiza através do espaço e do tempo. Depois de ser marcado, o deus demônio poderia identificar sua localização exata a qualquer momento. Esta marca espiritual era apenas uma forma da energia espiritual da alma. Contanto que fosse sobre energia, Yi Yun não tinha medo. Ele tinha um cristal púrpura que controlava as energias. Um elemento divino como o cristal púrpura pode absorver e controlar a energia, mesmo que venha do Lorde Azul Yang, muito menos a energia condensada pelo deus demônio. Assim, enquanto Yi Yun pudesse estudá-la cuidadosamente, ele seria capaz de dissipar energia. No entanto, Yi Yun não tinha intenção de apagar esta energia. Ele tinha a Torre do Advento Divino e várias cartas escondidas na manga. Ele já estava planejando lutar contra o deus demônio. Mesmo se o deus demônio não o tivesse marcado, ele ainda não se esconderia. Não houve efeitos de Yi Yun sendo marcado com ele, então Yi Yun não teve medo nenhum. O que estava na cabeça de Yi Yun no momento é como energia espiritual em que a alma espreita seu corpo estava constantemente conectado ao deus demônio. Isso permitiu que o deus demônio o marcasse, mas talvez ele pudesse usar este elo fraco para rastrear o próprio deus demônio. Com o cristal púrpura, Yi Yun sentiu que não era difícil. Se figuras humanas lendárias soubessem sobre os pensamentos dele, perderiam suas mandíbulas. Via de regra, se alguém foi marcado pelo deus demônio, isso equivale a uma sentença de morte. Não seria ruim se a morte fosse bem-vinda.
Outros, mais determinados, teriam pensado em meios de apagar a marca imposta por esse deus da morte. Mas só de pensar sobre o poder do deus demônio, sua marca de morte poderia ser apagada tão facilmente. Simplesmente não o fez, ele até queria virar a situação e encontrar o deus demônio agindo contra ele. É provável que uma ideia tão maluca seja adotada pela raça do deserto, muito menor do que a raça humana. Não é suicídio, a decisão de Yi-Yun não foi tomada com fervor. Determinar a localização de seu inimigo certamente tem suas vantagens. Quanto ao que fazer depois que o deus demônio for encontrado, vai depender da situação e de quão ferido o deus demônio está. Estar naquele momento. Seja a raça humana ou a raça do deserto, todos eles pensaram em como o deus demoníaco com armadura negra chegaria ao auge depois de se recuperar dos ferimentos. Mas Yi-Yun pensou por que não tomar a iniciativa de atacá-lo primeiro, em vez de esperar que ele se recupere, o que significaria lutar com ele no auge. Capítulo 718 Aliança. A ideia de procurar o deus, demônio de armadura negra, estava arraigada na cabeça de Yi-Yun. Ele meditou por 15 minutos antes de determinar onde o rótulo de energia estava em seu corpo. Ele não tinha pressa em ir contra a maré para encontrar o deus demônio de armadura negra. Ele olhou para o casal da Ilha do Santuário. Você quer algo para discutir comigo? O casal se olhou nos olhos e o homem sorriu e disse: nada realmente importante. Na verdade, tendíamos a recuar das montanhas distantes com a raça humana. Não porque tenhamos medo de morrer, mas sentimos que o sacrifício é inútil. No entanto, como o jovem mestre Yi e a fada Lin voltaram, parece que está tenso batalha. Desde jovem mestre e com tanta certeza, estou realmente muito curioso. Depois de discutir isso com minha esposa, decidimos ficar e assistir à grande batalha entre o jovem mestre Y e o deus demônio de armadura negra. Esta é provavelmente a batalha que tem a melhor chance de causar sérios danos ao deus demônio na armadura negra. Não queremos perder essa luta. E por ficarmos aqui, podemos ser de alguma pequena ajuda. Um lorde da ilha chamado Ying facilmente tocou no assunto e surpreendeu Yi-Yun ligeiramente. O casal do santuário realmente planejava ficar e lutar até a morte. Ele estava confiante de que poderia escapar do deus demônio com armadura negra, mas o casal do santuário não possuía tais meios. Se eles ficassem, havia perigo de morte. Como membros da raça humana, lutando lado a lado com a raça do deserto sob risco de morte, eles ganharam o favor de Yi-Yun. Se alguém falava por medo de Yi-Yun, o casal do santuário tinha menos medo de Yi-Yun. O casal não tinha parentes e vivia em completo isolamento. Eles viviam em retiro na ilha do santuário e não era uma grande facção. Eles estavam fora deste mundo, assim como as nuvens flutuantes selvagens. Mesmo que as facções do mundo Tianyuan estejam sob seu controle e sejam redistribuídas, isso não as afetará. Obrigado por compreender os princípios corretos. Yi-Yun cruzou as mãos. Ele era um homem que acertava contas com seus inimigos, mas também era um homem grato. Ele percebeu a benevolência do casal do santuário. Já que formamos uma aliança, eu me pergunto se o jovem mestre Y está planejando nos informar sobre suas ideias. Com base na expressão no rosto do jovem mestre Yi, concluí que o jovem mestre havia descoberto como lidar com a situação. O lorde da ilha perguntou. Ele percebeu que Yi-Yun parecia calmamente. Ele não entrou em pânico, embora devesse, já que tinha um rótulo de energia nele. Embora ele não achasse que Yi-Yun pudesse fazer algo com a marca do deus demônio na armadura negra, já que Yi-Yun não se intimidava, isso significava que ele tinha planos e preparações para uma batalha mortal com o deus demônio na armadura negra. Se este não for o caso, então Yi-Yun não recusaria tão categoricamente as condições da raça humana e dispensaria a massa do espaço infinito.
O casal do santuário escolheu ficar para uma batalha mortal, então foi prudente fazer uma pergunta como esta. No entanto, a pergunta de como o cristal púrpura pode controlar a energia espiritual do deus demônio na armadura negra não era o que Yi Yun queria explicar. Ele fez uma pausa antes de dizer: eu originalmente tinha um plano, mas depois de hoje a situação pode mudar. Portanto, pretendo aguardar o resultado antes de explicar tudo para você. O casal do santuário fica surpreso. Em relação ao deus demônio de armadura negra, mesmo que fosse por cerca de várias noites, não deveria ter havido nenhuma mudança, o que poderia ter acontecido em mais uma noite. Porém, desde que isso foi dito por Yi Yun, o casal do santuário olhou nos olhos um do outro antes de assentir. Um deles disse: se for esse o caso, estaremos esperando notícias. Tudo bem. O debate prolongou-se por muito tempo hoje. Você deve estar cansado, descanse e se recupere. Yi Yun disse educadamente. O casal do santuário poderia dizer que Yi Yun tinha algo a dizer a Jiang Xiaorou e aos outros. Então eles se levantaram com um sorriso e disseram: então vamos tirar proveito do descanso primeiro. A rainha do deserto anterior chamou duas criadas, que acompanharam respeitosamente o casal para fora do corredor do santuário. Enquanto lutarem ao lado deles, os membros da raça humana serão respeitados pela raça do deserto. Depois que o casal deixou o santuário, Jiang Xiaorou se aproximou de Yi Yun. Ela estava preocupada e apavorada. Ela planejava convencer Yi Yun a partir. Mas agora, o deus demônio de armadura negra está mirando em Yi Yun. Ela acreditava no que Yi Yun havia dito sobre a possibilidade de escapar do deus demônio na armadura negra, mas agora que ele mirou nele, sua fuga foi inútil. Depois de escapar, não importa para onde vá, ele será rapidamente encontrado pelo deus demônio de armadura negra. Era como uma larva no osso tarsal que não podia ser removida. Yi Yun era forte, mas ele era forte o suficiente para fugir do deus demônio na armadura negra repetidamente. Se Xiaozhou, não se preocupe. Na verdade, já tem um plano. A marca do deus demônio em armadura negra tem pouco efeito sobre mim. Pelo contrário, ele me deu uma chance, disse Yi Yun. Que chance? A anterior rainha do deserto e Jiang Xiaorou ficaram surpresos. Essa situação era algo que todos queriam evitar e Yi Yun disse que deu uma chance a ele. Até os olhos de Lin Xintong brilharam. Ela também não sabia do que Yi Yun estava falando. Sr. King Kui, Yi Yun de repente olhou para o pastor. Embora seus status e poder atuais fossem superiores aos do pastor, Yi Yun ainda lhe devia sua vida. Portanto, mesmo agora ele ainda tinha um grande respeito pelo pastor. O pastor acenou com a cabeça e disse: por favor, fale, jovem mestre Yi. Eu me pergunto se o pastor ancião poderia assumir o controle que o deus demônio de armadura negra deixou em mim. Depois de considerar isso, Yi Yun tomou uma decisão. Ele queria usar uma marca espiritual e encontrar o deus demônio na armadura negra, seguindo a videira até o melão. No entanto, ele não poderia carregar a marca consigo ao se aproximar do deus demônio na armadura negra. Caso contrário, isso atrairia a atenção do inimigo. Portanto, esta marca espiritual deve ser dada a alguém, e essa pessoa deve ficar para trás quando começar a agir. Um guerreiro comum não será capaz de suportar a pressão espiritual do deus demônio de armadura negra. A pessoa mais adequada era o pastor. Ele era determinado e confiável. O pastor ficou instantaneamente surpreso antes de dizer imediatamente: você pode mover a marca espiritual do deus demônio na armadura negra. Fosse a anterior rainha do deserto ou Jiang Xiaorou, eles ficaram completamente pasmos quando ouviram isso. A marca espiritual do deus demônio de armadura negra era extremamente poderosa. Era quase impossível removê-lo e ele queria transferi-lo para outra pessoa. Isso era possível? Vou tentar. Também não sei se isso é possível. Assim que o Sr. King Kui concordar, eu começarei.
Depois de lutar contra o deus demônio com armadura negra, irei naturalmente remover a marca espiritual do corpo do ancião. Yi Yun não disse isso com certeza. Remover a marca de rastreamento foi muito mais fácil do que movê-la. Eu concordo naturalmente. Então, você também pode transferir a marca do corpo de Sua Alteza? Perguntou o pastor apressadamente. Ele era leal à raça do deserto e não hesitaria em morrer por Jiang Xiaorou. Yi Yun disse: Senhor, fique tranquilo. Essa marca de rastreamento não é um problema. Não só posso transferi-lo, como também excluí-lo. No entanto, se eu fizer isso agora, posso alarmar o deus demônio de armadura negra. Yi Yun nunca levou a marca de rastreamento a sério. Quanto à segurança de Jiang Xiaorou, ele também não estava preocupado. Ele tinha a torre do advento divino. Com algumas palavras, Yi Yun aliviou a tensão. Sua confiança e calma influenciaram muitas pessoas presentes. Isso gerou uma atmosfera solene para as pessoas que lutaram até a morte. Ah, sim, Senhor King Kui, Vossa Alteza. Estes são meus mentores e amigos do reino divino Tai. Quando a cidade divina de Tai foi capturada, eles foram capturados e passaram mais de 10 anos nas montanhas remotas. Agora, eles estão sendo convocados para o exército da raça do deserto. Quando Yi Yun disse isso, ele se aproximou de Kang Yan e dos outros. Kang Yan, Jiang e Yang Qinjun estavam perdidos e não sabiam o que dizer. O que aconteceu hoje estava além da compreensão deles. Yi Yun não apenas possuía o status de líder do mundo Tianyuan, mas também se tornou a base da resistência contra o deus demônio de armadura negra. O que parecia uma situação indefesa foi aliviado por sua aparência. Havia uma sensação de esperança. Sendo capaz de mudar a maré do mundo enquanto conversava alegremente, Yi Yun se tornou essa pessoa em menos de 20 anos. Foi realmente maravilhoso. Capítulo 719 – Ataque surpresa tarde da noite. Desde que Kang Yan, Jiang e os outros foram presos nas montanhas remotas, eles levam uma vida solitária. Eles não sabiam o que estava acontecendo todos esses anos. Quanto à raça do deserto, eles também se esqueceram deles. Mais tarde, quando foram mobilizados para o exército da raça do deserto, sua liberdade foi limitada e eles estavam destinados a morrer no mãos do deus demônio em armadura negra. E graças a Yi Yun, um jovem da nuvem do deserto que chegou à cidade divina Tai há mais de 10 anos, eles recuperaram sua liberdade e também receberam uma atitude sem precedentes da raça do deserto. Isso fez Kang Yan, Jiang e os outros pensarem que era tudo um sonho. Eles foram enviados para o território da família Lin. Durante esses dias, a família Lin ganhou um status de destaque nas montanhas remotas. Eles não se juntaram à aliança da raça humana, mas as várias facções da raça humana continuaram a visitá-los e Yi Yun é um suposto genro que não era mais fraco do que Lin Xintong. Não será surpreendente quando a família Lin um dia se tornará a facção número 1 no mundo Tianyuan. Nenhuma facção queria ofender tal clã familiar. Vossa Alteza. Depois de apresentar Kang Yan e os outros, Yi Yun olhou para a rainha do deserto anterior. Yi Yun, eu realmente tenho que te agradecer desta vez. A anterior rainha do deserto olhou para Yi Yun com amor. O irmão de Jiang Xiaorou era definitivamente maravilhoso. Na reunião de hoje, se não fosse por Yi Yun, ninguém sabe como teria terminado. Vossa Alteza tem uma matriz comigo que vou lhe dar. Quando Yi Yun disse isso, ele tirou um disco e os estandartes da matriz do castelo apertado de Deus. Matriz de construção. Quando a anterior rainha do deserto ouviu isso, ela estava muito feliz. E assim, Yi Yun também tinha uma série de construções, não é surpreendente que ele recusou a raça humana dessa maneira. Havia 81 bandeiras no castelo de Deus. Eles estavam todos lacrados no disco central da matriz. Este disco da matriz tinha cerca de 30 centímetros quadrados de tamanho. Quando a anterior rainha do deserto recebeu, ela não encontrou nada de especial nele.
No entanto, ela entendeu que, como Yi-Yun havia dado este arrai, era extraordinário. Shintong, você permanece na raça do deserto para explorar esta matriz. Pastor Sênior, por favor, siga-me. Yi-Yun respirou fundo. Quando ele disse isso como medida de precaução, ele usou o cristal púrpura para isolar toda a energia circundante. Ele não sabia quando o deus demônio de blindagem negra se recuperaria de seus ferimentos, então ele teve que se apressar. Ok. Sheferd parecia calmo enquanto Jiang Xiaorou e Lin Xintong estavam preocupados. De acordo com Yi-Yun, eles podiam dizer que Yi-Yun estava planejando algo e ele iria agir. Yun-Er, você vai se mover em direção ao deus demônio agora, na armadura negra. Perguntou Jiang Xiaorou. Sim, se nada acontecer, irei hoje à noite. Com tanta pressa, você vai sozinho? As sobrancelhas de Lin Xintong se ergueram ligeiramente. Ela pensou que iria acompanhar Yi-Yun. Se eles unirem forças, seu poder de luta será ainda mais forte. Yi-Yun disse, Xintong, você é responsável pela matriz do castelo apertado de Deus, só eu será o suficiente. Assim vou me sentir mais relaxado. É melhor fazer isso o mais cedo possível. Se o deus demônio de armadura negra se recuperar de seus ferimentos, não haverá razão para eu ir. Xintong, reúna os especialistas da raça do deserto e pratique usando o castelo apertado de Deus à noite. A qualquer momento, esteja pronto para atacar o deus demônio de armadura negra. A batalha pode começar nas proximidades. Em poucas palavras, Yi-Yun deu instruções de batalha. Ninguém questionou as ideias de Yi-Yun, eles só podiam incorporá-los. Com isso, Yi-Yun foi para a sala de cultivo com o pastor. Seja falando ou transferindo uma etiqueta de energia, Yi-Yun evitou todas as sondagens possíveis com a ajuda do cristal púrpura. Após 6 horas, o pastor deixou a sala de cultivo com uma expressão cansada. A energia espiritual do deus demônio de armadura negra foi transferida para seu corpo. E quando a energia espiritual foi movida por Yi-Yun, Yi-Yun também usou um elo espiritual fraco para localizar aproximadamente o deus demônio na armadura negra. Yi-Yun adivinhou que o deus demônio de armadura negra estava dormindo. Com a percepção do cristal púrpura, a energia espiritual do deus demônio na armadura negra estava em um estado fraco na maior parte do tempo. Yi-Yun não sabia o que aconteceria durante seu ataque surpresa ao deus demônio blindado negro. Mas mesmo que não atinja um certo efeito, será definitivamente melhor do que encontrar o deus demônio de armadura negra no seu melhor. Tarde da noite, Yi-Yun voou para o céu e voou para longe das montanhas distantes. Depois disso, um pagode em miniatura voou para fora de seu corpo. Yi-Yun se escondeu na Torre do Advento Divino e então dirigiu a Torre do Advento Divino em direção ao deus demônio em armadura negra. Foi uma questão de precaução, Yi-Yun não sabia se o deus demônio de armadura negra poderia notar sua presença enquanto curava suas feridas. O conjunto protetor da Torre do Advento Divino e o isolamento energético do cristal púrpura o protegiam. Esta dupla camada de rede de segurança fez Yi-Yun pensar que não haveria problema. Um pagode em miniatura cruzou o céu noturno. Depois que Yi-Yun voou para longe das montanhas distantes, ele voou dezenas de milhões de quilômetros até se aproximar de um lugar acima de uma floresta de pinheiros. No alto do céu, feixes de luz foram ligeiramente distorcidos ao redor da Torre do Advento Divino, uma vez que ela foi escondida pela técnica de matriz. Ela desapareceu na luz das estrelas, ninguém conseguiu detectar a presença da Torre do Advento Divino. Yi-Yun usou sua percepção para caminhar pela Torre do Advento Divino e olhar para a floresta de pinheiros abaixo. Ele podia sentir vagamente o deus demônio de armadura negra escondido lá, mas quanto à localização exata, Yi-Yun não conseguia descobrir. Como o deus demônio de armadura negra estava se recuperando, ele se escondeu.
Caso contrário, no Divine Wasteland, onde havia muitos espíritos verdadeiros antigos, se um espírito verdadeiro antigo for atraído por ele, isso pode afetar o processo de cura e pode até mesmo prejudicá-lo. O deus demônio com armadura negra possuía um poder incompreensível. Se ele pretendesse se esconder, nenhuma pessoa comum poderia encontrá-lo. No entanto, Yi Yun era diferente. Ele teve a visão energética do cristal púrpura. Nada pode se esconder da visão energética. Com a melhoria do cultivo de Yi Yun e compreensão nomológica, sua visão energética já poderia varrer 50 quilômetros. Se ele for paciente o suficiente, não levará mais de 4 horas para examinar a vasta floresta de pinheiros. O luar desceu como água e a floresta de pinheiros ficou imersa em silêncio. Um riacho de montanha estava claramente fluindo na floresta de pinheiros. Ele se retorcia em todas as formas e tamanhos e sua origem estava no alto do céu. Era como um refúgio de paz. Sem qualquer intenção de matar ou energia yin acumulada, apenas o vento sussurrava na floresta de vez em quando. Uma fina camada de luar parecia se transformar em uma névoa prateada se espalhando lentamente pela floresta. Por esta cena sozinha, era difícil acreditar que este era o lugar onde o deus demônio estava a armadura negra estava se escondendo. No entanto, Yi Yun não hesitou, continuando a verificar área após área. Logo, ele descobriu um estranho lugar no pinhal, quase não havia animais no deserto. Além do som da água de nascente e cristalina, era silencioso como um cemitério, o que fazia as pessoas estremecerem. Capítulo 720. Fonte Yin. Yi Yun olhou de cima para baixo e descobriu que havia 9 rios na floresta de pinheiros. Esses 9 rios serpenteavam e, no final, convergiam para o centro da floresta de pinheiros. Havia um grande lago, de uma altura, parecia o olho de um animal. 9 rios o enriqueciam constantemente com água de nascente, mas este lago tinha menos de 2 quilômetros de raio. Ele não tinha saída, então não se sabia para onde ia a água. Depois de olhar para ele um pouco, Yi Yun de repente sentiu que os 9 rios eram como 9 dragões de água circulando ao redor da esfera do dragão. Isso é... De repente, Yi Yun colocou sua percepção no subsolo. Anteriormente, a visão energética de Yi Yun se espalhava por todas as instruções para pesquisar rapidamente a floresta de pinheiros. Mas agora, Yi Yun estreitou o escopo de sua visão energética. A maior parte de sua energia espiritual foi usada para testar a área subterrânea. Sua visão energética foi ficando cada vez mais profunda e o coração de Yi Yun deu um salto quando viu a imagem no subsolo. O que parecia ser uma tranquila floresta de pinheiros, na verdade, tinha uma rede subterrânea de raízes yin. Cada raiz yin correspondia a um rio. Os rios serpenteavam e convergiam no final, e o lago era o lugar onde todas as raízes yin subterrâneas se conectavam. O lago era extremamente profundo. Em vez de chamá-lo de lago, seria mais correto chamá-lo de poço. Este lago, semelhante a um poço, foi profundamente subterrâneo, tornando-se um ponto de coleta de energia yin. Yi Yun estremeceu ao sentir que este lago era uma passagem para o submundo. Então este é o motivo. Esta terra estranha coleta toda a energia yin da morte. O Divine Wasteland é tão vasto, então não é nenhuma surpresa que tal lugar exista. E o deus demônio com armadura negra realmente encontrou este lugar e o está usando para se reconstruir. A energia do deus demônio com armadura negra estava se inclinando para a energia yin assassina. Ela não estava limitada ao deus demônio de armadura negra, até mesmo a lua de sangue era a mesma. Anteriormente, esta foi precisamente a razão pela qual eles escolheram a tumba da alma como o coração da lua de sangue. Enquanto se recuperava desta fonte yin, o deus demônio com armadura negra poderia alcançar o dobro do resultado com metade do esforço. Yi Yun, fechados seus olhos, dirigiram cuidadosamente sua visão energética para as profundezas do lago.
e de fato ele sentiu as leis espaciais distorcidas. O deus demônio com armadura negra estava escondido em um espaço distorcido em um lago profundo. Mas mesmo esse espaço distorcido não poderia bloquear a visão de Yi-Yun. Ele finalmente viu o deus demônio com armadura negra. O deus demônio com armadura negra tinha um físico magnífico. Ele estava completamente nu e seu cabelo preto caía para cobrir suas costas. Ele tinha a pele escura e sua pele era como metal divino que tinha sido temperado milhares de vezes. Músculos com linhas distintas entrelaçadas como dragões. O deus demônio com armadura negra removeu sua armadura preta e a espalhou na frente dele. Capacete vazio estava diante do deus demônio de armadura negra, como se ele tivesse vida própria. O deus demônio tirou sua armadura. Quando os generais estavam lutando, eles nunca tiravam suas armaduras enquanto lideravam as tropas, descansando ou dormindo. Eles apenas tiraram suas armaduras quando foram feridos. Quando Yi-Yun olhou para o deus demônio em armadura negra, ele pareceu ver o deus demônio em armadura negra vestindo sua armadura, regras o mundo em batalha. No entanto, o deus demônio com armadura negra não era um general que governava o mundo, ele era um demônio que matava todos os seres vivos. O fedor de sangue e morte emanava dele. Quando Yi-Yun examinou o deus demônio com armadura negra, ele trouxe toda a sua aura para um ponto. Mesmo assim, Yi-Yun percebeu que o deus demônio com armadura negra de repente abriu os olhos. Eles eram um par de olhos negros com uma tonalidade carmesim, como um fogo fantasmagórico na escuridão, irradiando frio em todas as direções. O deus demônio na armadura negra definitivamente não podia sentir a presença do cristal púrpura, mas o instinto de luta do deus demônio na armadura negra o despertou. No entanto, quando ele examinou os arredores com sua energia espiritual, ele não encontrou nada. Com a dupla proteção do cristal púrpura e da torre do advento divino, ele não conseguiu localizar Yi-Yun. Nessas circunstâncias, mesmo com o instinto de luta do deus demônio de armadura negra, ele acabou se acalmando. Não havia como para interromper o processo de recuperação apenas por causa de uma sensação repentina que desapareceu rapidamente. Ele ainda tinha muito a fazer, e neste momento, Yi-Yun era como um caçador paciente esperando no alto do lago. Através de sua visão energética, Yi-Yun podia ver claramente o fluxo de energia do deus demônio em armadura negra. O deus demônio em Black Armor foi de fato ferido. As feridas deixadas pelo Espírito Santo danificaram não apenas seu corpo físico, mas também o mar da alma. No mar da alma do deus demônio em armadura negra, Yi-Yun foi capaz para sentir a energia espiritual extremamente caótica. Seu estado era extremamente instável. Yi-Yun esperou pelo momento crítico na restauração do deus demônio na armadura negra. Um técnico de cultivo para a cura, os guerreiros precisavam de um lugar completamente seguro. Às vezes, eles até precisavam de pessoas para protegê-los. Isso se deve ao fato de terem sofrido com o retorno de suas energias. Se fosse ainda mais sério, eles poderiam até sofrer uma deflexão de Qi. Yi-Yun estava esperando exatamente por esta oportunidade, permitindo-lhe ferir gravemente o deus demônio de armadura negra. O tempo passou lentamente e a lua brilhante caiu no oeste. O horizonte leste estava envolto em brilho e as estrelas cintilavam no céu noturno. Estava quase amanhecendo. O deus demônio de armadura negra já estava ignorando completamente a sensação desconhecida de mau agouro. Ele estava totalmente envolvido em sua recuperação e agora ele estava passando por um momento crítico em seu processo de cura. Ele curou as feridas em seu mar de alma, destruindo ligeiramente os fluxos caóticos de energia. O mar da alma humana era o mais fraco. Este foi até o caso com o deus demônio de armadura negra. Em sua visão de energia, Yi-Yun viu sua chance e seus olhos brilharam. Agora era a hora.
Depois de esperar por 1 hora, Yi Yun manteve-se constantemente nas melhores condições. Toda a sua energia estava focada no soco, tudo para este momento. Seu Sutra do Coração da Grande Imperatriz circulou e seu Yuan-Qi explodiu. Seus 2 poderosos totens externos, Corvo Dourado e 9 Ying, apareceram no céu. Para atacar após uma concentração tão longa de poder, Yi Yun não usou uma espada, mas em vez disso, usou Torre do Advento Divino. Mesmo que sua força tivesse melhorado muito, Yi Yun ainda não conseguia controlar totalmente a Torre do Advento Divino. Para ser honesto, Yi Yun não poderia usar a Torre do Advento Divino. Ele parecia um menino de 3 anos brandindo uma marreta. Seria lento e impossível acertar alguém. Também seria extremamente exaustivo. Mas agora, para acertar um alvo estacionário, a Torre do Advento Divino era a melhor opção. O poder de toda a Torre do Advento Divino caindo foi muito maior do que a espada quebrada do Yang puro. Bom, a Torre do Advento Divino caiu impiedosamente, destruindo o vazio. Uma terrível explosão ocorreu na superfície do lago Yin, uma enorme quantidade de água subiu para o céu. A Torre do Advento Divino continuou a cair, atingindo o deus demônio de armadura negra bem no fundo. Yi Yun usou toda a sua força para este golpe sem recuar. Ele sabia que tinha apenas uma chance de acertar a Torre do Advento Divino. E se ele lutasse com sua espada quebrada de puro Yang, seria difícil para ele gerar poder deste nível novamente. Tá gostando dos nossos vídeos? Deixe seu like e se inscreva no canal. Tem alguma sugestão? Deixe nos comentários. Até mais.